Bom, começar a mesa, então, de comentar no mercado de quadrinhos com a Cris Petter, Carol e Cris Eico. Passar a palavra para elas se apresentarem e começarem o debate. Oi. Não, como é que funciona? É meio bate-papo, assim, né? Ah, tá, se apresentar. Tá, beleza. Eu sou a Cris Petter, né? Somos duas agora nessa mesa, tem que botar o sobrenome. Eu sou colorista de histórias em quadrinhos já faz uns 14, 15 anos. Eu trabalho mais com editoras gringas, DC Comics, Marvel Comics, Image, comecei trabalhando com Boom Studios, já trabalhei com Dark Horse, vários assim. E hoje em dia estou fazendo mais projetos próprios, né? Começando a escrever tudo. E que mais eu posso falar? Eu tô com sono, gente, desculpa. Mas é isso, eu trabalho com colorização digital há muito tempo já sou uma caca velha nessa história aí. E também aqui pro Brasil eu fiz colori o Danilo Beruti, né, no Astronauta Magnetar Singularidade, e o próximo também vai ser eu que vou colorir, né? Acho que é isso. Oi, eu sou a Carol. Diferente das meninas aqui, eu não sou quadrinista, eu sou editora de quadrinhos. Eu sou pós-graduada em roteiro e eu trabalho na editora Nemo há 4 anos e na Gutenberg também com livros mesmo. E é isso. Oi, eu sou a Cristina Eico, eu sou quadrinista, eu faço quadrinhos independentes na maior parte das vezes, né? Eu fiz só um por editora que é o Penadinho, para Graphic MSP, e na maior parte do tempo eu faço quadrinhos A2, que é um autobiográfico com um pouquinho de fantasia e coisas absurdas. E é isso. E agora como é que a gente faz? A gente abre para pergunta já? Eu não sei, não tem uma pauta, não preparei. Então, gente, a dinâmica da mesa no evento é assim: quem quiser participar pode já pegar o microfone, falar, se tiver alguma dúvida. Então eu vou puxar uma para as meninas falarem. Pensando assim, de começar no mercado de quadrinhos, assim, primeiro passo que vocês recomendariam para uma pessoa que quer entrar no mercado de quadrinhos? Assim? As dicas. Eu acho que é mostrar o trabalho, né? Eu sei que parece ser uma dica meio óbvia, mas não adianta nada tu ficar desenhando, só mostrar para os teus amigos, para tua mãe, para teu pai. Tem que colocar na internet, tem que fazer um Tumblr, tem que montar alguma coisa na web, assim, para mostrar pro pessoal. E o medo e a vergonha que se tem em fazer isso existe, faz parte, e vocês vão ser criticados na internet. Isso é bom, na verdade, né? É uma coisa que te ajuda a sair da zona de conforto e ver que tá, beleza, o teu trabalho ainda precisa melhorar esses aspectos, né? Eu acho que esse é o primeiro passo de todos, assim, colocar o teu trabalho na web e demonstrar o interesse em aprender mais com as pessoas que estão lá vendo o teu trabalho. E também tem outra questão, né? Nós somos nossos maiores críticos, né? Então é óbvio que a gente nunca vai achar que o nosso trabalho está pronto o suficiente para ser publicado na internet, para ser mostrado para outras pessoas. Mas não é de vocês, não depende de vocês avaliar isso, é do público, né? Eu acho que o legal aqui é porque a gente está vendo os dois lados, né? Que é o lado do artista e o lado do editor. E muitas vezes, se você não mostra o seu trabalho, não tem jeito, o editor não sabe que você existe, né? Então, muitos dos autores brasileiros que a gente tem na editora hoje vieram pra gente por causa da internet, porque a gente viu o Ber da Bianca Pinheiro, a gente viu as tirinhas da Fernanda Nia, e aí a gente foi atrás. E outra coisa, não ficar com medo de mandar material para a editora. Pode ser que você nunca seja respondido, mas o editor viu lá o seu nome, ele viu o seu trabalho. Então pode ser que na terceira vez que você mandar uma coisa diferente, ele fale assim, nossa, eu já vi
esse trabalho aqui há 2 anos atrás, que legal. Então, é uma pessoa que já está produzindo há muito tempo. Vamos ver o que mais que ela tem para mostrar, né? Basicamente é isso que a Cris falou, era o que eu ia falar também, né? Porque, bom, eu tenho muito problema de autoestima, eu sempre acho que o que eu estou fazendo está um cocô, né? E eu também eu tinha muito medo de publicar qualquer coisa, né? Teve uma época, antes de fazer o Quadrinhos A2, que eu fazia um quadrinho de pé na bunda, assim. Eu tomei um pé na bunda, doeu muito. Aí eu comecei a fazer uns porquinhos. Só que eu coloquei, em vez de colocar meu nome, eu coloquei um pseudônimo. Eu não queria que ninguém soubesse que era eu. Então, né, desnecessário, sabe? Aí agora, tipo, eu coloquei a minha cara e, né, graças a isso, eu consegui fazer penadinho, sei lá. É tudo questão de marketing digital, marketing pessoal, assim, na internet. É uma coisa que hoje em dia é possível de ser feito, né? Porque antes da internet a gente não tinha como se divulgar, a não ser batendo na porta das editoras. Hoje em dia a gente pode colocar nosso trabalho na internet, a gente tem e-mails que a gente pode mandar e acho que é isso, sabe? É tudo uma questão de autopromoção, assim, também. E aí inverte os papéis, né? Porque o editor vai atrás de você e não você atrás dele. Exatamente. O que é muito legal. Teve caso de gente que mandou material para vocês, que vocês publicaram também? Deixa eu pensar, gente. Olha, a Fernanda, Nia, a gente conhecia o trabalho dela, mas a gente não tinha pensado, isso dava um livro. Mas aí ela conseguiu uma agente, né, literária, a gente entrou em contato com a gente e falou assim, vamos montar? E a gente, vamos. E aí o negócio foi junto. Eu queria saber de vocês, como que vocês começaram nos quadrinhos, as meninas, e para Carol também, como que foi o espaço até virar editora de quadrinhos, que eu acho legal também mostrar esse lado, assim. Eu sempre digo que eu não sou muito parâmetro, assim, porque eu sempre deixo bem claro pra galera que eu fui uma pessoa privilegiada, né? Fui privilegiada porque eu comecei a brincar com o Photoshop, eu tinha 16, 17 anos, os meus pais pagavam as minhas contas. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava fazendo bicos para uns amigos meus que estavam fazendo já webcomic e arte comissionada. E aí deu sorte de eles me chamarem, porque eu era a única que realmente eu tive um interesse no Photoshop. Eu comecei desenhando, né, mas eu deixei as críticas me colocarem para baixo. Em matéria de desenho, eu deixei as críticas me afetarem tanto que eu tive uma hora que eu parei de desenhar e eu só queria colorir, né? Não que as críticas tivessem terminado, as críticas não terminaram o meu trabalho de colorização, mas por alguma razão eu persisti muito mais em colorir do que em desenhar. E aí, no momento em que esses meus amigos que já estavam trabalhando para internet, coisa assim, com quadrinhos, eles viram que eu estava me especializando nisso, né? Eles começaram a me chamar, porque eles não tinham mais, não tinham como fazer todos os trabalhos sozinhos, assim. Então, eu já fiz vários bicos, até letreiramento, eu já fiz, mesmo hoje em dia, não sabendo muita coisa, né? De diagramação. Eu já trabalhei com isso e aí eu comecei muito cedinho, fui indo, e até que foi, na verdade, em 2004 eu entrei na faculdade e aí eu já estava com esses meus amigos, na verdade eu tinha uma empresa com o Rafael Albuquerque, na verdade foi depois que eu abri a empresa com o Rafael Albuquerque, na verdade. O Rafael estava já começando a trabalhar a sério para o mercado editorial norte-americano. Eu estava fazendo algumas coisas para aquela editora que eu falei, a Bond Studios. E aí em 2004, quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu percebi assim que, cara, eu fiz uma comparação de valores entre o que o publicitário, né, formado ganha, entre o que eu estava ganhando, e eu percebi que cara, por que eu não vou entrar de cabeça, vou ser colorista mesmo de quadrinhos, porque até então eu não me considerava, né, uma colorista, só uma menina que estava quebrando galho pra galera lá. E aí em 2004 eu realmente resolvi, né, fazer essa mudança. Em 2005 a gente teve uns clientes que era uma editora árabe, que fazia os super-heróis árabes,
que eles queriam lançar os títulos deles na San Diego Comic Con. E aí eles resolveram levar alguns artistas para lá e eu fui sorteada para ir, né? Eu e o Rafael, a gente foi para San Diego Comic Con de 2005 e lá eu tive o primeiro contato com o mercado mesmo internacional das histórias em quadrinhos e vi que aquilo ali realmente era uma carreira que enfim, dava para viver daquilo, sabe? Apesar de todos os preconceitos que colocam na nossa cabeça a respeito de arte, né, que não dá dinheiro, eu vi que aquilo ali era possível naquele mercado ali. Conversei com coloristas profissionais pela primeira vez, eu vi que eles faziam aquilo da vida e era só isso. E aí sim eu fiz sociedade com o Rafael e a gente teve durante anos a empresa Pop Art. E foi assim indo, né? Aí foi viagem atrás de viagem, aí começamos a investir realmente, né, nessa questão de viajar para apertar a mão de editor, para conhecer as pessoas pessoalmente e tal, e ficar mostrando o trabalho o tempo todo para eles. Foi assim que eu comecei e assim que foi indo. E outra, e de repente teu trabalho era reconhecido por vários, assim. Foi mais ou menos isso o meu processo, assim, foi como eu entrei no mercado. Respondendo aquela sua pergunta que eu tinha esquecido, o Gato Garota da Fepetor 4, ela mandou pra gente e a gente avaliou e tal, quisemos publicar. Sobre a entrada no mercado editorial, na verdade, quando eu comecei, eu comecei sendo blogueira de livros, essa foi a primeira coisa. Eu tinha um blog falando sobre livros, e aí eu fiquei amiga de alguns autores aqui de BH, e aí acabei entrando para o Grupo Autêntica, que é uma das únicas editoras que são sediadas aqui em BH. E quando eu entrei lá, não era para eu trabalhar na Nemo, era para eu trabalhar no selo Gutenberg com livros juvenis. Só que quando eu entrei, na Nemo só tinha homem, era o Arnaud, que é o diretor executivo, e aí tinha outras pessoas da editorial, só homem, e ninguém pensava, e eu falava assim, gente, a gente tem um selo tão legal, tão diferente, porque não tem muita, né, editora de quadrinho aqui. E a gente não está publicando nada nacional. Aí eu falei, pô, por que não? Aí, enfim, começaram a conversar comigo e eu sempre fiz zine, desde 8 anos de idade, que eu fazia zine, aqueles que você desenhava e vendia pelo correio, sabe, a R$2, que a pessoa mandava a nota no envelope. E aí você pegava, enfim, era assim. E aí eles ficaram sabendo disso e tal, e me chamaram para trabalhar na Nemo. E aí foi aí que a gente começou a ir atrás da Bianca Pinheiro, recebemos a agente da Fernanda Nia, que veio com a ideia do livro, enfim, aí a Bianca apresentou a Fepetor 4 com o trabalho dela e o negócio foi desandando. Desandando? Não, né? E, enfim, foi muito isso. Eu não conheço outra editora mulher de quadrinhos, não sei, talvez vocês saibam me dizer. Tem A Carol, acho que ela trabalha na Panini, né? Não, na Panini. aquela Janaína. A Panini é muito grande, né? Não é possível que não tenha. Janaí. Ué. Sim, da Mino. Da Mino. Janaína da Mino. Eu não conhecia ela ainda, então é uma boa pessoa para poder trocar ideia. Carol da Panini. Mas foi basicamente isso. Aí eu não sei, tipo... Porque pra mim, o quadrinho sempre foi muito masculino, né? Principalmente nos editoriais. E aí quando me aceitaram lá, eu achei ótimo. Nós também. Bom, eu me formei em design digital e assim, eu sempre desenhei. Antes de eu me formar, eu já tinha feito um fanzine com uns amigos, né? Uma amiga minha fazia o roteiro, eu desenhava, mas era muito tosco, assim, meu desenho. E eu sempre tinha essa coisa da autodepreciação, né? De não gostar do que eu faço. Então eu ficava sempre achando que estava tosco. O pessoal, eu tinha um grupo de amigos que era muito produtivo, assim. O pessoal fazia zine, o pessoal fazia roteiro. Então vinha gente falando assim, você quer desenhar meu roteiro? Eu falava assim, pô, mas eu não sou nenhuma, sei lá, eu citava sempre uma outra menina que desenhava, uma que já fazia fanzine direto, assim, eu ficava citando os outros, sabe? Mas eu não sou ninguém para fazer o seu roteiro, sabe? Eu não vou conseguir desenhar. E, tipo, secretamente eu queria fazer isso, né? Aí eu ficava lá, desenhava meus caderninhos, não mostrava pra ninguém, ou quando eu mostrava e alguém criticava, eu me afundava, assim, abria um buraco no chão. E isso sim, passou a faculdade, tipo, eu comecei a trabalhar com web design.
Aí, sabe aquela coisa assim de, pô, pode ser legal, web design pra quem gosta, mas eu queria que o caminhão me atropelasse toda vez que eu tava indo pro trabalho. É sério, eu tipo, subia a rua, assim, olhava pra esse poste, é esse poste que o caminhão vai vir e vai me prensar contra ele. E não acontecia nunca, sabe? Aí eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tipo, não dá pra só ficar desejando a morte chegar. Aí, ok, desculpa, gente, eu tenho depressão, tá? Mas aí um dia eu vi que tinha um curso de animação perto de, lá em São Paulo, né? Era um curso novo, aí eu me matriculei e fazendo os exercícios de animação, eles viram que, pô, você podia ser, na época assim, era tudo na mão, né? Não era digital ainda, e eles precisavam muito de intervaladores e cleanups, que são os arte finalistas, né, de animação. Aí eu passei a fazer essas duas funções no estúdio dos donos da escola. E eles pegavam um trabalho de fora, assim. Então a primeira coisa que eu fiz com animação foi o Asterix e os Vikings. Tipo, caramba, né? Aí eu comecei a ter mais autoconfiança, né? De, poxa, se eu consigo fazer um desenho que vai passar numa tela de cinema, por que eu, né? Não tenho mais confiança no meu próprio traço também, né? Que até lá, assim, na animação você tem que emular o traço dos outros, né? Tudo bem. Mas aí eu comecei mesmo a acreditar um pouquinho mais em mim. Então, quando acabou a produção do Asterix, eu acabei procurando outro trabalho em animação mesmo. Acabei voltando para esse mesmo estúdio para fazer O Segredo de Kells e Uma História de Amor e Fúria, né? E tudo assim, tipo, pô, a minha presença não arruinou os filmes, sabe? Tipo, como eu considerava importante, né? Olha só aquela presença negra que vai... Enfim... Aí, poxa, eu não estou estragando tudo, que bom. Né? E nisso, enquanto eu estava fazendo animação, eu conheci o Paulo, né? O Paulo Crumbin. E ele, embora ele não lesse tanto quadrinho na época que a gente se conheceu, ele passou a ler um monte de coisa que eu ia recomendando e tal. E, pô, e a gente ficava desenhando junto, né? Tipo, coisinhas do dia a dia. Tipo, a gente tomou um café em tal lugar e aconteceu alguma coisa engraçada. Então ele foi juntando essas coisas e ele fez um roteiro, né? Porque, eu fazia um zine do pé na bunda, era muito depressivo, né? Tipo, eu tomei um pé na bunda, né? Então eram os porquinhos tristes, que era divertido, mas era triste, assim. Aí ele passou a fazer os roteiros e era uma coisa muito mais engraçada, mais alto astral, né? Do dia a dia. E... aí, sei lá, tipo, mas ainda assim, né, por mim, eu desenhando, tipo, dá aquele receio de colocar online, né? Mas ele não, vamos botar online mesmo, vamos não sei o quê, posta aí. E ele fazia, tipo, as retículas e tal, e postava, tipo, que, sei lá, se eu ia conseguir apertar o Enter lá, né? Aí ele postava, assim, na cara de pau mesmo, né? E, poxa vida, o pessoal lia mesmo, caramba, que legal. Né? Tipo, porque a gente primeiro teve um blog onde a gente postava os desenhos, as histórias em quadrinhos, né? Então, uma coisa que eu sempre recomendo é para o pessoal começar com historinhas curtas, né? Nossas primeiras histórias de quadrinhos A2 tinha, sei lá, tipo 4 páginas, 6 páginas, né? Sei lá. E com isso, tipo, a gente continuou fazendo e de repente a gente já não estava mais tendo que pegar frila, assim. A gente vive de uma maneira bem franciscana, né? Mas teve o convite do Penadinho, poxa, que legal, sabe? A gente conseguiu um PROAC, poxa, caramba, sabe? E foi indo mesmo, não sei. Às vezes eu penso, como estou aqui em cima. Mas é isso. Bom dia. Eu estou vendo aqui que o evento é Ladies Comic, né? Então, eu acho que a pergunta que eu vou fazer é um pouco nevrálgica, assim, é bem centrada no tema mesmo do encontro, né? Eu estou vendo aqui na plateia, está cheio de mulher, a gente mora num país que é bem machista, né? Onde nós temos governantes que tomam o governo de assalto de uma presidente que é mulher. Eu queria saber da plateia aí, são as mulheres, por favor, qual de vocês já sofreu algum tipo de assédio ou bloqueio para entrar no mercado de trabalho, seja ele qual for? Você pode levantar a mão assim. Já veio que mais da metade das mulheres do auditório já levantaram. Eu queria perguntar para vocês, né, dentro do mercado editorial, no mercado de quadrinhos, de desenhos,
Vocês três devem ter histórias pra caramba para contar aí. Eu queria saber qual foi o tipo de bloqueio, de assédio, de desvalorização que vocês enfrentaram ou sentiram no início da carreira de vocês, ou durante, ou até hoje. O que vocês têm enfrentado dentro dessa perspectiva? Olha, a única coisa que eu consigo me lembrar agora é de quando eu tinha acabado de entrar na Nemo, que era aquela coisa, agora só vai publicar quadrinhos de mulherzinha. Que é o que costuma acontecer. Nossa. Não, pra mim foi diferente, né? Porque como eu entrei no mercado, eu estava num relacionamento com um artista. E aí a questão, o que eu sofri foi mais aquela esnobada de ser a esposa do fulano, sabe? Então, tipo, até eu conseguir realmente trabalhos, né? Eu através do meu talento custou um pouco, sabe? Porque fica aquela coisa assim, tipo, não vou dar emprego pra Cris só porque ela é esposa do ciclano, não sei o quê. Tarará. Então, tipo, esse tipo de coisa eu me diminuía, eu me sentia mais diminuída, assim, porque eu me sentia mais à sombra do cara do que uma profissional independente, sabe? E não era só os outros que me colocavam nessa situação, eu também me colocava nessa situação também, né? E tanto que no momento em que eu me separei desse artista, eu comecei a tomar conta do meu próprio, da minha própria carreira. Eu aprendi muito, né, nesse meio tempo, pelo menos, e consegui impor mais respeito e foi só depois disso que as pessoas começaram realmente a escutar o meu nome e saber quem eu era, porque antes eu era só a esposa do cara lá que ficava atrás dele pra cima e pra baixo e ninguém sabia que eu fazia colorização, coisa do gênero, né? Eu não sei, porque, eu já sou o meu maior inimigo, então eu que me boto pra baixo e tudo mais, mas eu não sei o quanto isso pode ter sido por causa de ter crescido mulher, sei lá, em um ambiente machista que seja, não que a minha família seja, mas de ter ouvido, sabe, menina não faz isso, menina não faz aquilo. Culturalmente, a mulher é criada para ser uma pessoa insegura, né? Para ser mais fraca, para ser menos intimidadora. Então a gente sempre acaba sofrendo esse tipo de coisa, assim, na hora de dar um peitaço no mercado de trabalho, a gente se sente um pouco mais acuada, porque a gente é criada para isso, assim, a gente não é criada para enfrentar, muitas vezes. É uma questão mais cultural, não é culpa de pai e mãe nem nada, é só a cultura mesmo que acaba fazendo isso com a gente, e a gente nem percebe. São duas perguntas, mas tem a ver um pouco com o tema da mesa, né, que é comentar no mercado, que apesar de ser um passo um pouquinho além da entrada, a questão do planejamento, né, e um pouco as Cris que estão na mesa, falasse um pouquinho sobre essa questão da importância do planejamento na carreira e tudo, até porque vocês de alguma forma, né, deram algumas guinadas aí, né? A Cris agora está vivendo um momento aí de guinada de carreira e essa questão do trabalho autoral, né? Até que ponto isso é um planejamento ou é mesmo um mergulho, né, em algo ainda nebuloso e tudo. A Cris também, né, trabalhando com o mercado de animação e com o mercado, né, de ilustração, essas coisas todas, e como que, se você se planeja para continuar fazendo trabalho autoral também, e como que isso é importante. E o Carol falasse um pouquinho mais dessa guinada da Nemo que a gente viu. A gente, como leitor, percebeu claramente, né, a Nemo começou publicando os clássicos lá, né, Moebius e tudo, e depois, de repente, adaptação literária, pouquíssima coisa nacional, mas mais voltada para essa parte, digamos assim, voltada para o mercado de escola e tudo, e de repente a gente vê a Nemo publicando autores e autores europeus, né, mais contemporâneos, publicando autores nacionais, e nos últimos tempos a Nemo virou a editora que publica as mulheres dos quadrinhos, a principal, pelo menos hoje, apesar de outras também estarem seguindo isso aí. E o que isso tem a ver com planejamento, não é? Que não é só sua presença, né, na editora, simplesmente, né, porque tem uma mulher lá para publicar a mulher, né? Claro que não é isso. Tem uma questão de planejamento. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
Então, igual você falou, realmente não foi só porque entrou uma mulher que de repente começou com isso, mas é porque o editorial inteiro, o diretor da Nemo com os outros funcionários perceberam que não havia muita publicação de mulher no mercado brasileiro e a gente falou, opa, por que não? Porque a gente está vendo muita mulher lendo quadrinho, por que não tem quadrinhos feitos por mulheres também? E aí, a partir daí, o Arnaud, que ele é francês, né? O diretor da Nemo é francês, ele foi atrás das autoras que ele já conhecia da Europa, a gente viu o trabalho das meninas aqui na internet, etc. A gente falou, opa, vamos pensar mais sobre isso aí, porque tem um mercado gigante que a gente não está explorando. E tem muita gente boa fazendo, por que ninguém publica? Não sabe. Então, aí fomos atrás e o planejamento no final do ano passado, a gente falou assim, então ano que vem a maior parte das nossas publicações vão ser histórias feitas por mulheres. E aí a gente pensou o ano inteiro com base nisso. Então, esse ano a gente publicou Margot Motin, Penélope Bagé, tem o volume 3 de Ber, que vai sair agora, tem o Cafage, tem Lucy Nisley, tem... Nossa, tem muita gente. Tem uma graphic linda, que é britânica, que é sobre abuso sexual inteira, sobre uma mulher, contando a história dela. Então, a gente não vê deixando isso de lado tão cedo, porque ano que vem a ideia é continuar. Eu acho que tem também aquela questão, assim, que, tipo... Eu sei muita coisa mais do mercado editorial norte-americano, assim, né? E o que eu percebi, assim, tipo, até alguns anos atrás, eles estavam sofrendo de uma crise absurda, né? Eles não estavam vendendo o suficiente, estavam começando a ficar desesperados, começaram a fazer reboots e várias coisas mais trágicas com os personagens para ver se chamavam leitor e tal. E agora eu acho que eles estão percebendo que existe toda aquela fatia que eles andaram esnobando durante anos, que é a fatia das meninas, né? Enfim, de todo esse público variado e diversificado que tem, que não é só homem e mulher, né? E que não é só, enfim, não é aquela coisa estereotipada de achar que mulher só não gosta de super-heróis, assim. Então, agora eu acho que eles estão realmente percebendo que, né, você sabe aquela coisa assim, a ficha caiu de tipo assim, mulheres estão trabalhando, ganhando dinheiro e podendo comprar nossas revistas. Não é mais os anos 40, sabe? Tipo, parece que só agora se perceberam isso. E aí eles ficam tentando, eles estão tentando, ainda tem muita tentativa meio fracassada, né, de fazer revistas para o público feminino com equipes masculinas que não fazem a mínima ideia do que estão fazendo. E agora eu acho que está começando a se adaptar, estão começando a se dar conta de que, né, botando uma equipe mais diversificada, eles vão ter mais diversidade no quadrinho e mais vendas, porque a verdade é que o público hoje em dia quer inovação, eles não querem mais o feijão com arroz que todo mundo entrega o tempo todo. Tá cansando já. Pode fazer ainda o feijãozinho com arroz para quem gosta, mas tem todo um outro público que não está sendo abordado e que quer inovação e que quer se ver lá e que quer ver outras pessoas, que quer ter a experiência, quer saber como é que é a vida de outras pessoas, quer saber como é que funciona a vida de uma menina muçulmana em Nova Jersey, sabe? Então, é esse tipo de coisa que o mercado editorial norte-americano está vendo. Quanto à questão da guinada de carreira e tal, do planejamento, sim, teve, assim, né? Eu acho que, assim, quando eu comecei realmente a entrar de cabeça do tipo assim, não, sou colorista, vamos focar na minha carreira, vamos fazer meu nome aparecer e tal, comecei a focar muito nessa questão do marketing pessoal, assim, porque é importante a gente não tentar separar o nosso trabalho da gente. A gente é o nosso trabalho, a gente é o nosso estilo, né? Então a gente tem que linkar nós como pessoas ao nosso trabalho
para poder nos mostrar assim na internet como profissionais e como pessoas que sabem o que estão fazendo, que sabem o que estão vendendo, que sabem o que estão produzindo. E aí, para começar, eu, né, quis fazer o planejamento de fazer a transição do tipo assim, sou colorista, então o que eu posso fazer primeiro? Eu posso ensinar para as pessoas o que é ser colorista, depois eu posso ensinar para as pessoas como é colorir quadrinhos, eu posso fazer um livro de teoria, eu posso, de repente, agora que eu já escrevi um livro, mostrar que eu também já sei também escrever um pouco de ficção e fazer meus próprios projetos. Então, foi indo, sim, num crescente. Comecei com um blogzinho, fazendo tutoriais. Aí fiz algumas coisas para o YouTube, né, fazendo alguns tutoriais. Depois fiz o meu catarse do meu livro Luz das Cores. Agora estou fazendo meus projetos próprios. Então, está tendo um crescente disso. E agora estou querendo, de repente, deixar a colorização de lado para realmente me focar na parte mais de roteiro e ver o que acontece. Né? Vamos ver o que acontece, mas ainda assim, mesmo com esse planejamento, é um pouco de mergulho, assim, tipo, é um salto de fé, assim, então é uma coisa que até dá uma adrenalina boa, assim, não vou dizer que me desespera muito, não. Bom, quanto ao planejamento, acho que aconteceu mesmo, né? Que a gente começou fazendo os quadrinhos enquanto trabalhava, aí começou a dar certo. Então, a gente precisa mesmo começar a fazer um planejamento para botar em prática planos que ainda estão, assim, só na pastinha, né? Tipo, fora quadrinhos A2, a gente quer fazer outras coisas, então, realmente, eu tenho que aprender a me planejar. Mas eu posso falar de planejamento quanto à produção. Tudo bem? A gente sempre tem um cronograma para cumprir, tipo, eu preciso terminar um A2, a gente quer lançar na CCXP, ou normalmente assim, era no FIC, né? E do ano passado a gente não conseguiu. Mas enfim, aí eu sempre faço um cronograma de quantas páginas tem para fazer, quantas eu preciso fazer efetivamente por dia, até tal dia. E eu coloco é bem simples, eu coloco uma tabelinha e vou ticando, né? Antigamente eu colocava vários itens. Fiz o rascunho, fiz os backgrounds, fiz a arte final dos personagens, e do background. Isso para me dar uma sensação melhor, assim, né? Eu fiz um pouquinho, já tô ticando. Agora já deixo a página inteira, tipo, então, para ter uma noção melhor, quantas páginas eu preciso fazer, se eu estou conseguindo fazer dentro do prazo que eu tinha me prometido. Porque quando você é independente, é muito fácil você acabar perdendo o prazo e falar, tudo bem, né? Não foi para esse ano. Mas isso não é legal, né? Tipo, esse ano a gente está lançando 2 quadrinhos A2 num ano só, espero, né? Por causa disso, porque a gente acabou deixando passar 2 anos por não ter conseguido planejar direito e um cronograma para conseguir levar um penadinho junto com o A2. Então, é uma coisa que a gente realmente precisa aprender. Eu prometo que é a minha última pergunta. O Afonso fez uma pergunta mais ou menos do que eu queria falar, que é ressaltar o trabalho da Nemo. Quando a gente dá entrevista sobre publicação no Brasil de quadrinho, automaticamente vem o nome da Nemo, porque tem feito um trabalho voltado para isso, tem outras editoras começando também a centenar. Mas eu queria levantar essa questão aqui no Brasil, por que só agora, né, você explicou da Nemo, mas eu queria seu ponto de vista de editora, porque demorou tanto para as editoras também se interessarem no trabalho das mulheres, que já vem fazendo quadrinho há mais tempo, você vê aí no lado independente quantas mulheres fazendo. E queria também levantar a questão para as meninas, que a Cris, ela lança independente há muito tempo, né? E agora, a outra Cris... Geral, né? Mas enfim, eu posso falar da minha experiência. Eu acho que o mercado de quadrinhos no Brasil sempre teve essa aura masculina, né? Porque o que mais vende aqui é DC Marvel, fora a Turma da Mônica,
enfim, sempre foi, né? Então eu acho que a Nemo também ela é uma editora muito nova, né? Ela começou, acho que tem 6 anos, 5 anos, nem sei, mas é muito nova. Então eu acho que as pessoas talvez fiquem com medo, eu vou lançar um quadrinho talvez mais voltado para o público feminino, apesar de que eu não acredito muito nisso, mas e aí não vai vender, porque as pessoas tinham essa ideia de que 90% das pessoas que compram quadrinhos são homens. Enfim, por causa da cultura nerd, que a gente já sabe como que funciona. E aí a gente não pode esquecer que as editoras são empresas, né? Elas precisam, para elas publicarem, elas precisam ter dinheiro para publicar e elas precisam receber um retorno disso para continuar publicando. Então, é muito difícil, na verdade. Se você lança, se eu publicar um quadrinho lá na Nemo e ele não vender, é muito difícil para eu poder conseguir fazer isso de novo depois, sabe? Que foi o que aconteceu muito com os clássicos europeus. Apesar da maioria que compra esses clássicos são homens, eles não vendem, eles são quadrinhos de nicho, que a gente chama, né? Eles têm um público bem específico. E são obras em capa dura, que custam uma grana enorme para produzir. Então, para você conseguir publicar esse tipo de quadrinho, você precisa publicar um outro tipo que vai vender muito para você conseguir bancar a publicação desse que não vai vender tanto. Então, é uma coisa de equilíbrio mesmo, é que faz. Você lança a Bianca Pinheiro, o primeiro, que acho que foi o que abriu, né, a Nemo nesse segmento. E o negócio deu certo, aí veio a Fernanda Nia, aí veio o Fefe Torquato. Se o Ber não tivesse ido bem, provavelmente isso não teria continuado. Então, é mais ou menos por aí. É questão de equilíbrio mesmo. Eu tenho uma teoria, que tu estava falando da Turma da Mônica, né? Eu tenho uma teoria de que desde que lançaram a Turma da Mônica Jovem, as meninas tiveram que ler depois que elas saíram da infância. E isso criou uma oportunidade de link com essa fatia de público, essa faixa etária que não estava sendo atendida, porque na nossa época era a Turma da Mônica, acabou, quando acabou a infância, parou de ler Turma da Mônica, tu não tinha mais nada que ler, a não ser super-herói, que era totalmente, uma coisa totalmente, umas histórias totalmente focadas realmente em público masculino, e hoje em dia a gente tem a Turma da Mônica Jovem, que tem, e agora a gente tem muito mais acesso a mangá também. Eu aposto que eu e a Eiko somos duas criaturas que estamos aqui por causa do mangá e anime, né? Então teve essas poucas meninas da nossa geração que teve essa influência de mangá e anime, que continuou acompanhando esses quadrinhos e chegamos aqui, né? Primeiro não, né? Mas enfim. Né? Eu sou da teoria de que o mangá ajudou muito, porque sim, as maiores leitoras de quadrinhos que eu conheço hoje, a gente começou lendo Sakura Card Captor. Sakura, Sailor Moon, essas coisas assim, a gente via na TV Manchete. E eu não tinha, né, porque lá em Porto Alegre não chegava, assim, as publicações de mangá mesmo, assim, então era bem difícil pra eu conseguir. Mas eu acredito que tenha sido isso que começou a abrir o mercado para mais leitoras e para mais... E consequentemente, quando tem mais leitoras, tem mais meninas querendo desenhar. E aí vão se criar mais artistas, né, no nicho, com certeza. Mas em matéria de mercado brasileiro, assim, eu acho que o que falta bastante ainda é dinheiro, né? Ainda falta muito dinheiro, assim, pra gente... A gente não conquistou nem 20% ainda do público leitor em potencial, né, de quadrinhos, então tem muito caminho aí. Acho que a questão maior é de como conquistar esse público leitor, né? E eu esqueci a pergunta. Esse problema aí é de vocês, né? Não é meu, não. A pergunta era mais sobre o mercado brasileiro de quadrinhos, porque acaba que a maioria das mulheres ou vão publicar por meio da internet, ou vão pro lado independente mesmo, e vão tentar fazer um zine ou imprimir por conta própria. Então vocês enfrentam essa dificuldade, assim, de certa forma. E era mais para falar um pouco de como você pensa esse mercado, assim, se ele é um mercado difícil e tudo, mas acho que
Quando a gente publicou as Periquitas, agora foi o Franco, né, que assumiu a parte toda econômica produtiva da revista. Eu só fiz a parte eu só tinha o projeto, reuni as pessoas, escolhi o material, mas quem fez acontecer fisicamente foi o Franco de Rosa, né? E depois ele veio me dizer que o mercado estava em completa retração, que não cabia mais imprimir quantidade, acho que a gente imprimiu 4.000, uma coisa assim, 5.000, não sei, ou 3.000, não sei até hoje quanto foi que foi publicado, ficou tudo por conta dele. Ele disse que estava em retração, que se fosse fazer um segundo número, só fazendo impressão sob demanda. Então eu queria saber como que vocês enxergam isso. Olha, eu posso falar pela Nemo que o padrão de tiragem nosso costuma ser 2.000, 3.000 exemplares. É muito raro a gente publicar mais do que isso. Acho que os únicos 2 casos que a gente teve de tiragem maior do que isso foram as HQs da Lucafage e da Bruna Vieira, porque as duas já tinham um público, né, muito amplo já. Então a gente já foi sabendo que a demanda ia ser grande e o da Paula Pimenta, que é uma escritora de livros juvenis aí, que já vendeu mais de 1 milhão de livros. Então, quando a gente adaptou a história dela para quadrinho, a gente foi, acho que também com cerca de 10, 15 mil exemplares. A distribuição é a parte mais difícil de todas, assim, porque é muito difícil você conseguir colocar um livro em livraria, principalmente quadrinho, porque é isso que a gente está falando. As pessoas acham que quadrinho não vende, os livreiros ainda têm essa coisa de que o quadrinho não vende, e quando eles aceitam colocar quadrinho em livraria, geralmente ele fica escondido lá no fundo daquela estante, lá onde ninguém vê. Na Nemo a gente não trabalha com banca, tá? É só livraria. Então, a questão é o seguinte, você tem que, na verdade, você barganha com o livreiro. Você chega, olha, eu tenho essa HQ aqui da Lucafage, que já vendeu não sei quantos mil. Se você colocar esse outro quadrinho novo aqui, dessa autora que ninguém conhece, eu te dou um desconto de tanto para deixar aqui consignado os livros da Paula Pimenta, da Lucafage. Então, mais ou menos, o sistema é esse. Aí você convence o livreiro a vender, né, o quadrinho da autora nova, e aí que você consegue, aos poucos, fazer essa autora ser vista, né? Então é muito na conversa. A gente tem promotores que ficam em cada região do Brasil para poder rodar as livrarias para fazer isso. Chega aí, oi fulano, você que cuida da seção de quadrinhos aqui da livraria Saraiva, da leitura, enfim, vamos conversar então. A gente tem essa menina nova aqui, a Fernanda Lee, ela faz umas tirinhas na internet que tem milhões de acessos. Você pode não conhecer, mas, né, tem milhões de pessoas que conhecem e tal. Então vamos colocá-la ali na frente para o pessoal ver que existe o livro dela. Então é isso, basicamente. Eu acho que também tem aquela questão... Até me perdi um pouco agora. A questão do marketing também. É que assim, a gente precisa... É que não adianta. A gente precisa fazer propaganda, essas coisas é um investimento, né? Um investimento bem grande de dinheiro e tempo, assim. E às vezes eu acho que o próprio autor tem que acabar assumindo isso. Por exemplo, a Bruna Vieira e a Lucafage, elas já tinham um público, porque vlog, YouTube, esse tipo de coisa. Então eu acho que é muito importante a gente pensar mais nessa parte assim também. Não adianta a gente só fazer, entregar para a editora e achar que a mágica vai acontecer, porque a gente precisa fazer todo um trabalho de divulgação do nosso próprio trabalho para o público final, assim. Não é só nosso cliente que a gente tem que dar atenção também, é o público final mesmo. Lá na editora a gente tem o jargão de quem vende o livro é o autor. Não é tanto a gente, não é tanto a livraria, é ele mesmo. Eu posso falar como independente, né? Nosso primeiro livro
fizemos uma tiragem de 500 exemplares achando que não ia vender. Aí em um ano tivemos que reimprimir, né? Fizemos 1.000 e depois 1.500. 1.500? Mas, enfim, mas a gente sempre, tipo, divulgando, né? Postando nas redes sociais e sempre tentando estar nos eventos, porque o que ela falou é verdade. Sem um autor, é difícil o livro vender. Às vezes eu estou num evento de anime, um Anime Friends, por exemplo, em que muita gente não conhecia a produção nacional de quadrinhos e começava a folhear assim, nossa, que legal. Aí, quando ficávamos sabendo que era eu que tinha desenhado, o Paulo fazia um roteiro, nós dois ficávamos na mesa, né? Eles se interessavam mais, compravam, sabe? Uma vez eu dividi uma mesa de um stand com o Marcati. O Marcati já tem quantos anos de carreira, né? E o filho dele comentou para mim que o filho dele falou assim, pô, pai, por que você não coloca alguém para vender esses livros nos eventos? Aí ele falou assim, simplesmente porque se eu não estiver lá, não vende. Então é muito importante estar na presença do autor mesmo. Perguntas? Desculpa, vou complementar um negocinho também, que quanto à distribuição, a gente sempre acaba atendendo mais assim, a lojas especializadas de quadrinhos, né? Eles que entram em contato com a gente e a gente manda os livros, né? Por consignação ou por venda mesmo. Mas não, a gente manda por correio, autografado, assim. Eu queria saber, queria que vocês fizessem um top 3 aí dos personagens de quadrinhos que vocês mais gostam. Por exemplo, eu gosto do super-herói e tal, eu gosto do personagem da Turma da Mônica, eu gosto de um quadrinho lá da Griga. Eu queria que vocês falassem quais são aqueles personagens que vocês gostam e explicassem por quê, né? Por que vocês gostam deles. Nossa, é difícil mesmo. Peraí. Tá, eu vou tentar. Mas esse top 3, provavelmente depois eu vou sair daqui e vou dizer assim, não, esqueci alguém. Mas eu acho que primeira eu acho que é a Sailor Moon. Porque... olha os gritinhos. Porque, nossa, ela era tão cheia de defeitos que ela era maravilhosa, sabe? Ela era medrosa, ela chorava, gritava, tinha uma voz estridente, era toda errada. E mesmo assim, na hora da ação, apesar de toda atrapalhada lá, ela conseguia resolver o problema. Quem mais? Precisam ser personagens femininas? Eu gosto muito do Scott Pilgrim, porque, não sei, eu achei tão nonsense ali a história, achei muito boa. Todos os personagens do Scott Pilgrim eu acho que são muito bem construídos ali, tem uma história bem bacana, eu gosto bastante. Agora a terceira... eu vou ter que falar da Alana do Saga. Uma série agora que tem da Image, que também é muito boa, que eu me viciei lendo. Acho que é isso. Nossa, muito difícil. Eu acho que favorito pra mim, acho que sempre vai ser a Mônica e a Sakura, porque foi como eu comecei, né, a ler quadrinho. Então acho que é meio difícil de ganhar. E acho que a terceira minha é a Dona Pivara, da Bianca Pinheiro. Gente, aquela capivara é sensacional, não tem jeito. É isso. Ai, que difícil. É aquele tipo de pergunta que depois realmente vou ficar revirando na cama assim, não falei aquele lá. Mas a minha favorita mesmo é a Fênix, que embora eu tenha lido muito mangá, eu sempre
tipo, ao mesmo tempo acompanhava quadrinhos. O meu pai era letrista de quadrinhos, né, para Abril. Então ele ganhava muita edição de graça, assim, a cortesia do editor. E vinha muito Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, mais os títulos dos anos 80, né? Que foi quando ele trabalhava como letrista. Então às vezes eu pedia assim, pai, me dá uma Mônica, né? Compra uma Mônica pra mim, que eu gostava muito da Turma da Mônica. Aí ele me dava assim, lê esse daqui. Pô. Mas aí depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, tipo, eu comecei a gostar, né? Eu comecei a acompanhar. E eu peguei uma época muito boa dos X-Men, que foi quando o Chris Claremont escreveu que, o pessoal pode reclamar que ele escreve muito, sei lá, tem muito verborrágico, não sei. Mas eu li aquelas edições formatinho, que eram todas editadas, né? E ele criava umas personagens muito boas, femininas, né? Na época, o pessoal ainda não desenhava as mulheres gostosonas, assim, modelos de biquíni, que aconteceu nos anos 90. Então, eu gostava muito da Fênix, porque, principalmente depois que ela virou a Fênix Negra e teve aquele final que eu não sei se alguém leu aqui, mas aquele final dela me impactou muito, sabe? Tipo, ela recuperou a humanidade e se sacrificou, né? E eu até me emociono, porque que horror! Mas, enfim, a minha personagem favorita de todas é a Fênix mesmo. Aí o segundo ou terceiro lugar fica muito difícil de saber, porque eu gosto muito. Eu li muito, né? Então, não sei. É muito mais fácil quando é na infância, sei lá, você tem aquele personagem que fica no seu coraçãozinho e... Tipo, eu gostava de Samurai Troopers. Não sei se alguém viu Samurai Troopers, chamava Samurai Warriors aqui no Brasil. E eu gostava muito do que tinha a armadura azul, que era o Shin, só que em português ele chamava Jorge. Mas é aquele tipo de coisa que, se eu assistir hoje, diferente de eu reler a saga da Fênix, por exemplo, eu não vou conseguir assistir de novo Samurai Troopers hoje, sabe? Eu vou começar, principalmente depois que eu trabalhei com animação, eu comecei a ver todos os defeitos, não consigo nem assistir anime mais direito. E você fica vendo assim, putz, essa virada de rosto, né? E então, bom, em segundo lugar, meu personagem da minha infância, que é o Shin. E em terceiro, eu gostava muito da Lady Oscar, que era de um mangá chamado Rosa de Versalhes. Só que é aquela coisa, né? Ela era uma personagem que nasceu mulher, só que foi criada como homem na época da França, antes da Revolução Francesa. Então a Maria Antonieta é uma das personagens, e a Oscar, ela chegou a general, sei lá, ela liderava tropas, ela combatia, sabe? Ela fazia tudo que uma mulher não podia fazer. Mas assim, tudo bem, ela tinha aquela parte de, tinha aquela coisa de ela também amar, ela também... Assim, hoje em dia, tipo, se eu reler, eu fico assim, isso aqui eu não gostei mais tanto. Mas na época, isso me tocou muito, né? Então, tipo, totalmente top 3 nostálgico, antigamente, anos 80. É isso. Perguntas? Alguém tem mais alguma pergunta? Sua vez então. Vamos lá, vou perguntando aqui, vocês dão licença aí que eu estou falando. Eu queria perguntar para as duas Cris, qual que é aquele artista, o que seja colorista, arte finalista, roteirista, autor, inventor, criador, idealista, qual função que ele ocupa e qual é o nome da pessoa que vocês acham, tipo, essa pessoa é sensacional, eu queria ser muito igual a ela, eu queria fazer o sucesso dela, eu queria que meu trabalho fosse tão reconhecido quanto. É aquele artista que vocês consideram talvez até a fonte de inspiração, alguma coisa nesse sentido. E para a Carol, uma pergunta mais ou menos semelhante, né? Eu queria saber qual que é aí você pode falar de forma genérica, né? Não precisa citar nomes,
mas qual é aquele trabalho que você, como editora, gostaria muito de publicar, e qual que é o tipo de trabalho que já toma o seu dedão para baixo já de cara, assim, não, vai procurar outra editora, aqui não é seu lugar não, é mais, tudo mais. Então, para as duas Cris, qual que é o artista que vocês acham mais sensacional? E para a Carol, qual que é o trabalho que você gostaria muito que tivesse no seu portfólio, depois você chegar a 70 anos e falar, fui eu que autorizei esse trem aqui, e qual que é aquele trabalho que você fala, não, isso aqui eu não quero, isso é outra praia, isso aqui eu não quero colocar isso na minha carreira. Deixa eu ver. Eu admiro muito tanto a Kelly Sue DeConnick quanto a Gayle Simone. São duas mulheres que eu admiro muito, assim, que eu acho que eu queria ter a mesma força, assim, e relevância delas no mercado de quadrinhos, assim. Acho que é isso. A Alison Bechdel. Eu gosto muito da obra dela, eu gosto muito de tudo, assim. Eu não tenho a minha carteirinha de fã da Alison Bechdel, porque eu não li o Dykes to Watch Out For. E isso é uma penalidade grave, mas, tipo, o Fan Home, Você é Minha Mãe, tipo, quando eu li, explodiu minha cabeça, sabe? De caramba, dá pra fazer isso, dá pra ser cabeçudo. Não que eu gosto tanto de HQ cabeçuda quanto não cabeçuda, mas, sabe, eu achei que era cabeçudo e acessível ao mesmo tempo. E, sei lá... Nossa, muito difícil. Eu acho que eu teria muita dificuldade de editar um quadrinho que fosse estilo faroeste, por exemplo. Western. Não sei porquê, mas eu, sei lá, acho que eu não ia conseguir. Então, não é que não quero de jeito nenhum, mas acho que é porque eu ia sofrer um pouco para poder conseguir fazer isso. Agora, o trabalho que eu queria editar, vocês podem me chamar de puxa-saco, mas... eu queria editar uma graphic novel de 400 páginas, toda feita pela Luca Fage. Tipo, completar toda. Porque aquela menina, eu acho que o dia que ela fizer isso, ela vai para o mundo inteiro. Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde. Oi. Quando a Eiko falou agora há pouco sobre animação, aí eu me atinei no negócio, lembrei. Nós somos multimediáticos, consumimos quadrinhos, livros, videogames, animação e tudo mais. E quando a gente fala de quadrinhos, a gente sempre acaba caindo na cabeça, a primeira coisa que puxa a cabeça é Japão, Estados Unidos, e eu amo HQ cabeçuda, gibi cabeçuda, amo essas coisas. Amo aquele quadrinho que a gente lê e fica a tarde toda pensando, refletindo. Só que o Massavé é essencial para vender, para mover ao comércio, então a gente precisa do Massavé. Então eu gostaria de, eu acho que uma das coisas que a gente peca, não sei se é uma falta de visão empreendedora ou as dificuldades inerentes do nosso próprio país, que, por exemplo, eu adoraria ter um mod de GTA de Lizzie Bordello. Ou adoraria ter action figures de vários quadrinhos nacionais que saíram, etc. Se bem que saiu o boneco do Valente e até hoje eu não comprei. Então, falta de dinheiro, sorry. Então, eu gostaria de isso e vou tentar transformar em animação, action figure, bonequinhos, bichinhos de pelúcia. O Bill Walterson de Calvin Haroldo iria me matar agora, mas vamos fazer marketing disso tudo, vamos licenciar. Como vocês veem essa questão do potencial que nós temos e às vezes deixamos de aproveitar as dificuldades que nós temos em aproveitar isso? Obrigado. Eu acho que é uma questão de a gente ainda está engatinhando em matéria de mercado, né? Ninguém vai querer investir nesse tipo de
sem a certeza de que vai vender e que vai esgotar essas coisas. A gente está caminhando passos de bebê, né? Agora a gente já está fazendo estátuas do valente, do astronauta, já está rolando esses lances assim. Mas eu acho que ainda falta um pouco de dinheiro na máquina mesmo para isso acontecer. Tem que ter mais público leitor, mais gente comprando, tem que ser uma coisa mais frenética, que nem é Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que é bem isso mesmo que a Cris falou. Na Nemos, nossos contratos já tem, tipo, a cláusula lá falando que o autor está permitindo a gente a criar por produtos, né, daqueles personagens. Só que a gente não conseguiu executar isso ainda. Exatamente porque o custo de produção é muito caro. Para você produzir uma estátua do Valente, aquele Valente foi todo feito à mão. Para você fazer um negócio para poder vender mais barato, você tem que fazer isso na China, e aí você tem que descobrir, a gente ainda tem que descobrir como fazer isso, entendeu? Como é que a gente faz? A gente cria um molde aqui, aí manda para lá, para depois vir de navios. Não faço a menor ideia. A tecnologia também pode ajudar nesse aspecto também. Impressora 3D, essas coisas assim, eles ainda estão... Está precisando baratear um pouquinho ainda. Exato, mas... é uma tecnologia nova que, com o tempo, acho que vai baratear um pouco, assim. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Queria fazer uma pergunta pensando na formação mesmo de um público leitor e até produtor de quadrinhos. Né? O que cada um de vocês acha, por exemplo, né, em relação à questão da presença dos quadrinhos dentro da sala de aula, dentro das escolas, né? De que maneira vocês acreditam que a presença do quadrinho nas aulas, ou mais intensa nas bibliotecas, ou a presença de uma gibiteca escolar, né, como algo frequente nas escolas, poderia, por exemplo, possibilitar que nós tivéssemos mais leitores, e daí mais consumidores de quadrinhos, mais respeito pelos quadrinhos, né, como um meio, uma mídia como qualquer outra, e também a possibilidade de inspirar desenhistas, roteiristas ou artistas de quadrinhos em geral. Cara, quadrinho na escola é essencial, acho que não tem nem o que discutir, né? E eu acho que o quadrinho acho que devia ser a primeira coisa, assim, porque deveriam usar na sala de aula para poder conquistar leitores novos, porque é fácil você encontrar uma criança aí de 8, 9 anos que não gosta de ler, mas é bem mais difícil você encontrar uma criança de 8, 9 anos que não vai gostar de ler quadrinho. Então eu acho que a primeira coisa é isso. Se você enfiar quadrinho nesses meninos aí dos 6 aos 10 anos, para poder partirem daí para frente para outras coisas também, é muito fácil. Com certeza, mas eu acho que também passa muito da questão da formação dos professores que vão dar aula para essas crianças, que ainda tem muita gente que acha que quadrinho é arte menor, né? Ainda tem muito desrespeito em relação a isso com o pessoal, assim, né? Tipo, mais da pedagogia e tal. Ainda tem muita gente que agora já está vendo diferente, assim, mas a educação, de maneira geral, está muito engessada há muitos anos e, sei lá, tem que rolar uma inovação ali também, né? Tipo, uma mudança de ver as coisas, a abertura da mente, assim, para mudar um pouco a maneira de educar a galerinha aí. Eu não tenho muito a acrescentar, mas eu só dou um exemplo. Na biblioteca da escola onde eu estudei, embora eu lesse muito quadrinho em casa, mas eu lia o que eu queria, né? Na biblioteca tinha Asterix completo, e ninguém nunca me incentivou a ler esse Asterix completo que tinha na biblioteca. Por quê? Sabe, nenhum professor nunca me falou, pô, você gosta de desenhar, lê isso. Então, acho que é realmente mais importante, eu acho, né, que é o que a Cris falou, sobre a formação do professor e o professor incentivar a leitura através de quadrinhos também, né? Não só aqueles livros que às vezes a criança nem quer ler e tá lá. Gente, com 11, 12 anos é bem difícil você gostar de ler Machado de Assis, né? E é o que ainda acontece. Então, acho que é primeiro criar o hábito, né, de querer ler o que for. Ler qualquer coisa, não importa o que é. Quer ler livro de youtuber, sabe? Só ler. Depois a gente pensa no resto, né? Vamos por partes.
Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta principalmente para Carol, mas eu acho que dá para englobar as duas também nessa questão, que é de atingir o público. Porque eu sempre fui leitor de quadrinhos, sou apaixonado por quadrinhos, né? Gosto de filmes, de livros, mas em especial quadrinhos. E eu vejo que a distribuição em banca é complicado, né? É complicado de conseguir levar isso para a banca e é difícil também para chegar até o leitor. Por exemplo, eu moro numa cidade interior, a JBC divulgou muito um mangá há uns tempos atrás aí eu fiquei esperando aquele quadrinho e tal, quando aí chegou o número 2. Quer dizer, o mundo veio. Olha que absurdo, né? E olha que isso já é mais raro de acontecer, né? Quando a gente pega esse tipo de quadrinho em banca, né? Do JBC e Panini, mas acontece também. Então você já vê que é uma coisa assim que, tipo assim, lá então na cidade eu acho que ninguém vai colecionar esse mangá porque não foi o número 1. A livraria também, eu não sei se é um certo preconceito ou se ainda não vende bem, mas sempre que eu vou em livrarias, é como você disse, os quadrinhos estão sempre numa parte bem escondida, embaixo, difícil acesso e poucos. Então, em qualquer lugar, né? Hoje mesmo eu passei vou estar numa livraria aqui, estava lá, um cantinho lá embaixo, um pouco de quadrinho, né? Então eu vejo assim que o que falta é o quadrinho chegar até o leitor, porque ler quadrinho é muito bom, se as pessoas criarem o hábito, elas vão gostar demais e o público vai aumentar muito, mas tem esse vácuo que não chega, né? Tem um material bom, tem os leitores que com certeza gostariam, mas tem esse vácuo. Então eu gostaria de saber assim, o que a Nemo pensa a respeito disso, de como buscar de repente formas alternativas e até as duas, como que estratégias vocês utilizam para conseguir atingir um público aí que de repente não chega até eles esse material. Igual eu falei, esse é o maior desafio de todos, é a parte mais difícil de todas, é você conseguir fazer aquele quadrinho chegar até o público e fazer ele ser visto, porque às vezes ele chega, mas ninguém sabe que ele está lá. Isso é o que sempre acontece. Olha, isso aí são passos pequenininhos que a gente vai dando, tá? Igual agora, eu fui, acho que semana retrasada, 3 semanas atrás, na leitura do Pátio Savassi, não, do BH Shopping, eu acho. Uma das duas. Aí eu vi que os quadrinhos já tinham chegado pra frente. Porque antes eles ficavam lá no segundo andar, lá no fundo. E agora o pessoal já estava colocando na entrada. Já tinha uma mesa lá, uma ilha com quadrinho, com graphics, e tinha aquela parte logo na entrada que ficam as revistas, estava toda com quadrinho. Então isso pra mim falou, opa, alguma coisa está acontecendo. Eu acho que está começando a vender, porque se eles colocaram lá na frente é porque está tendo procura. E aí é bem isso, por exemplo, logo depois que saiu Laços, MSP, a gente já achou mais fácil colocar outros quadrinhos na Nemo, porque Laços vendeu bem, aí eles falaram, opa, tá começando a vender ali, então vamos colocar outras coisas que talvez a pessoa que comprou Laços vá gostar. Aí a gente conseguiu colocar Laços do lado da Bianca, etc e tal. Aliás, a Bianca do lado dos Laços, né? E é muito nesse sistema, e é aquela coisa da conversa mesmo, de conversar com o livreiro e convencer o livreiro de que aquilo tem público. Esse é o negócio. Então, a gente fala muito com os nossos autores, quadrinistas, de ir nas livrarias e conversar com quem vende. Você chega aqui, a gente fez um tour em São Paulo uma vez com a Luca Fage, foi levando ela em todas as livrarias. Eu falei assim, oi gente, essa daqui é a Luca Fage, ela que fez esse quadrinho. Aí a Lu conversava com eles e tal, daquele jeitinho dela, tudo meio... Aí o pessoal já pegava a Lu lá do fim da estante e já levava para a ilha. Então é nesse sistema mesmo, não tem outro jeito. E aí redes sociais, divulgação pela internet, que ajuda muito. Venda online, os sites. Então, você mora no interior, você não conseguiu mangá, mas às vezes você vai ter que comprar pela internet, né? É a maior solução. E aí, realmente, a internet resolve. Mas é bem por aí. Eu queria saber de vocês, na verdade, em relação aos nossos eventos de quadrinho, vamos pôr aí como exemplo a CCXP, se os quadrinhos precisam disso também, desses filmes da Marvel e tal, para levarem, chegarem até o Artzelli ali, ou se vocês já acham que o quadrinho nacional, independente, já está com força para sustentar sozinho, no fim das contas. Obrigado. Olha, a gente sempre acha que quando tem o filme, a obra vende mais, isso é comprovado, assim, a gente lança, enfim...
adaptação em quadrinho do filme tal, a gente lança a novelização do filme tal. A gente lançou aí a novelização de Curtindo Minha Vida Doidada. Pessoal que assistiu o filme, né, quando era novo, já vai direto na capa. Então, tipo, isso ajuda muito. Agora, eu falo lá na editora que os youtubers são muito importantes, o pessoal ri da minha cara, mas é porque se não tivesse, a gente não vendesse os milhares de livros de youtubers, a gente não ia conseguir vender os autores desconhecidos, a gente não ia conseguir lançar os autores desconhecidos. Porque o que financia eles são essas vendas. Então, uma coisa ajuda a outra. Eu acho que o aquecimento do mercado de quadrinhos veio muito dos filmes de Hollywood. Né? Com certeza. É importante, sim. Beijo, Dani. Oi. Ainda dentro, talvez, do que ele perguntou, uma coisa que eu, há uns meses, assim, eu sempre fico faz uns anos, na verdade. Desde a primeira Comic Con XP, assim, eu penso, caramba, eles sempre mostram números, sei lá, de 40, 80 mil pessoas circulando. O FIC também, eu sei que tem um número enorme de público. Mas aí quando a gente começa a pegar esse número e comparar com a tiragem dos quadrinhos, até de editoras, não digo nem só de independente, até de médias editoras, você vê que o número da tiragem é bem inferior ao número de pessoas que frequentam os eventos, assim. Por exemplo, a Comic Con XP. Sei lá, a média de 1.000, 2.000 exemplares, assim, é uma tiragem normal, vamos dizer, de independente. Aí quando surge no YouTube, nossa, o cara tem uma venda enorme. A gente pega talvez até o pessoal da Nerd Store também, que não é quadrinhos, mas é livro. Aí eu tô só fazendo esse público ainda, número de leitores com o número de pessoas que vão em evento. Aí eu fico indagando, assim, se é porque esses youtubers ou autores de romance, ficção, estão mais expostos na mídia, aí logo as pessoas começam a ter mais conhecimento e criar interesse e, por fim, comprar o livro, que é onde eu enxergo o youtuber, que é o cara que está lá exposto, então ele também vai vender mais, imagino eu. Ou se é que ainda não surgiu uma obra em quadrinho nacional que realmente tem um apelo tão forte quanto e consiga fazer criar uma exposição, criar uma janela e ele, enfim, vender 100 mil cópias. Aí eu queria até perguntar para vocês, assim, como é que vocês pensam, como é que vocês acham que se não surgiu a obra ou se falta exposição? Eu vejo até talvez pelo Omelete, assim, que é um portal de cultura pop e tal, mas dificilmente eu vejo artistas de quadrinhos nacionais com exposição, assim, sabe? Você busca lá no search deles, você não acha muita coisa. Aí eu queria jogar essa pergunta para vocês também, se falta exposição ou se ainda não surgiu a obra ou se é uma terceira coisa. Eu acho que é muito essa coisa que a gente falou do mercado, é porque ainda não tem muita gente que lê quadrinho. Tem mais gente que lê livro normal do que lê quadrinho ainda. Oi? Não, mas é igual, a gente cresce, eu cresci lendo mangá, eu continuei comprando mangá. Mas a questão é você ampliar o público leitor de quadrinho e aí a partir daí você cria essa aura que está tendo agora dos autores juvenis, né? Igual, sei lá, há 6 anos atrás não tinha um autor desses que chama esse público, assim, que tinha tanta exposição, que vendia loucamente, que dava essa loucura que dá hoje em dia nas bienais e feiras do livro. Aí veio a Paula Pimenta, que ela é da editora, e a Thalita Rebouças, que a gente faz um lançamento com elas, dá tipo 1.000 pessoas. É uma loucura. E aí eu acho que é uma conquista mesmo, porque há 6 anos isso não acontecia, está acontecendo agora. Eu acho que é a questão de ter gente lendo. E eu não sei muito como avaliar, assim, por que isso não acontece no mercado, no quadrinho. Isso é uma coisa que eu penso também, porque se for parar para pensar,
O Facebook te deixa ter até 5 mil amigos. É óbvio que desses 5 mil amigos, não são todos teus parentes e amigos que tu conhece, né, próximos, não são amigos próximos teus. E a tiragem de um livro é no máximo 2.000. Se cada um daqueles teus amigos que te seguem no Facebook pelo teu trabalho comprassem o teu trabalho, não ia ter muito problema. Só que isso não acontece, porque de alguma maneira eu acho que eu ainda não entendi o que acontece com a questão da divulgação, não só na internet, mas de maneira geral, mas que a gente fica preso involuntariamente dentro de uma bolha e a gente não consegue divulgar para fora dessa bolha de jeito nenhum. É muito difícil, é muito difícil. Então, é uma fórmula ainda que eu não sei qual é a solução, eu não sei o que fazer a respeito, eu não sei qual é a mágica que é capaz de fazer. Eu acho que é uma questão de realmente disposição e tal. Esse pessoal do YouTube, realmente, se um quadrinista fosse tão famoso quanto sei lá, um PC Siqueira da vida, ia vender muito, sabe? O que acontece é igual, a gente tem a Bruna Vieira, que é uma youtuber, né, uma blogueira, aí ela fez o quadrinho com a Luca Fage, e aí os lançamentos dela dão aí 600, 700 pessoas. Ou daria mais se ela tivesse condições de ficar lá assinando mais tempo, porque não tem jeito. Mas a gente tem essa cultura do ídolo, né? Não sei, eu não sei o que acontece para isso, né? É um mistério. Eu queria muito pegar uma quadrinista e transformar ela em... Vai ser a última pergunta, porque nosso tempo está corrido. Se vocês puderem responder de forma objetiva também, por favor. Olá, se você for estudar a história da arte, você sempre vai ver movimentos. Por exemplo, romantismo, blá blá blá. E nos quadrinhos, atualmente, tem isso. Se você pegar um quadrinho com um traço mais rebuscado, você vai falar assim, não, isso aqui é americano. Mangá, você pega assim, isso aqui é japonês. Eu não vejo que o quadrinho brasileiro segue o movimento. Isso é bom e ruim, porque dá ao autor uma liberdade para criar o que ele quiser. Só que também, se for pensar no mercado internacional, é meio difícil de alguém chegar e falar assim, nossa, é um quadrinho brasileiro. Como vocês enxergam isso, essa liberdade? Cara, sei lá. Eu enxergo uma coisa boa. Porque a gente tá... eu acho que a gente ainda está construindo, né, o nosso estilo. A verdade é que a gente também tem um olhar meio estereotipado dos outros dos quadrinhos americanos e japoneses, né? A gente só tem acesso aqui a uma pequena fatia do que eles são capazes de oferecer lá. Então, eles também são bem diversificados lá. Mas eu acho que é uma coisa boa, sim. Acho que é uma coisa boa pro mercado ter essa diferença toda. A gente ainda está se achando. Acho que isso não é problema. E também, mesmo no mercado americano, não se limita ao traço de super-herói, né? Tem muito autor que tem também essa variedade entre os independentes, entre os autores de outras editoras, né? Você pega uma obra como Sorria, que saiu da Raina Telgemeier, e é muito mais cartoon, mas ainda não deixa de ser um quadrinho de uma americana. E aí você pega e compara com toda a produção, sei lá, mesmo dentro dos autores, dos desenhistas da Marvel ou da DC, tem muita variedade de traço de um cara que tem uma influência ou mais de mangá ou mais de quadrinho europeu, não sei. Mas ainda assim, mesmo dentro do mangá, pega o Taiyo Matsumoto, que fez o preto e branco, e compara com, sei lá, o Katsuhiro Otomo, sabe? E mesmo assim, o Katsuhiro Otomo, e você pega um show de mangá, sei lá, ou a autora do Rama, tem muita variedade, assim, não dá pra só estereotipar, como a Cris falou, né? Então, a nossa variedade é boa, assim como a variedade deles é boa e a variedade dos americanos, sabe? Os europeus também, a gente acaba achando que todo europeu vai ser igual a Moebius, e não é, é muito diferente. Sei lá. Deu? Gente, obrigada. A gente vai continuar o bate-papo
no meu primeiro negócio, 3h30, com o Thaís Cochino, Aninha Costa e a Ellen Murta, que vai falar sobre feiras. E 5 horas de aquisição de autógrafo com Germana, Camila, Torrano, que tem um spoilers e bodegas, se quiser comprar, tem uma mesa vendendo. Soli Otero e Supnen, que são nossas convidadas, uma do Chile e outra da Argentina, que vai estar aqui amanhã conversando com a gente. Obrigada, meninas.